todo caso, eu vou fechar aqui o meu microfone. Olá, boa noite, bem-vindas, bem-vindos a mais essa sessão. Estamos aqui no canal do YouTube da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Eu sou Ivanise Andrade, diretora de documentação da Intercom, e nessa noite a gente está recebendo a professora e pesquisadora Eula Dantas Taveira Cabral, da Fundação Casa Rui Barbosa, que vai fazer a conferência Mídia e Democracia no Brasil, Velhos e Novos Desafios. Essa sessão, ela faz parte das atividades propostas por ocasião do Dia de Luta pela Democracia Brasileira, que é idealizado, organizado, né, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e a data ela foi celebrada no dia 5 de outubro, dia em que foi promulgada a Constituição Brasileira de 1988, e é uma oportunidade, então, de reflexão sobre esse período da ditadura militar, a importância da liberdade, né, e contra o autoritarismo. A professora e pesquisadora Eula Dantas Taveira Cabral, ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Fundação Casa Rui Barbosa, é pesquisadora do EMERGE, que é o Centro de Pesquisa e Produção em Comunicação e Emergência, na Federal Fluminense. E na Fundação Casa Rui Barbosa, ela coordena projetos de graduação, de pós-graduação, na temática de políticas culturais do Centro de Pesquisa. É professora também do programa de pós-graduação em Memória e Acervos, da Fundação Casa Rui Barbosa, doutora e mestre em Comunicação Social pela Unesp. E nessa noite, a professora Eula vai nos brindar aí com uma conferência, né, falando aí sobre a concentração de mídia no Brasil, falando, na verdade, um pouco sobre a sua última obra que está sendo lançada, e foi lançada, começou a circular no mês passado, né, Eula, e o título do livro é Concentração de Mídia no Brasil, Radiodifusão e Telecomunicações. Vou dar né, um spoiler rapidinho aqui, né? O livro fala um pouco, traz esse mapa aí da concentração midiática do Brasil, sempre uma temática, né, importantíssima para a gente debater, verifica aí as implicações legais, a influência ou interferência na vida dos brasileiros, né? A questão dos conglomerados. De imprensa, os posicionamentos do governo, do setor privado e da sociedade civil. É certamente aí, né? A gente convidou, então, a Intercom, como parceira da SBPC, convida a professora Eula para falar com a gente sobre isso. Muito obrigada mais uma vez, Eula Cabral, por nos brindar aí com a sua fala, aceitar esse convite da Intercom para estar conosco essa noite. E vou, né, aqui de pequenas orientações, né, bem-vindas e bem-vindos, né, quem está assistindo a gente pelo canal do YouTube da Intercom. Após a fala de Eula, a gente pode abrir aí alguns minutinhos para ela responder umas perguntas. Então, quem quiser, né, perguntar, fique à vontade, já pode ir escrevendo as perguntas no chat e depois eu passo, né, para Eula fazer, né, responder, fazer os comentários. Então, Eula, a palavra é com você. Mais uma vez, muito obrigada e boa conferência para nós. Obrigada, Ivanise. É um prazer estar aqui contigo, né? Principalmente nesse mês, né, que a gente comemora aí, né, o mês rosa, né, o Outubro Rosa, né? Até em consideração por todas as mulheres, né, o nosso Outubro Rosa, e ter aqui duas mulheres numa conferência da Intercom é sempre um privilégio, né? Até porque nós mulheres que trabalhamos com academia sempre valorizamos, né, o espaço para todas nós, até porque sabemos que fazemos um milhão de coisas, né? Sempre estamos ali trabalhando com pesquisas, mas também
muitas de nós são mães, né? Então tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da família, e a gente também que tem um milhão assim, de afazeres, né? Inclusive, eu estava falando para a Ivanisa, cheguei faz pouquíssimo tempo do trabalho, então aqui correndo, né, para estar com vocês, mas realmente é um privilégio a gente estar aqui. Então a gente vai colocar até a apresentação. Quero agradecer ao Gênio também que está conosco, né, Ivanise, aqui, dando o privilégio aqui da presença dele. Obrigada, Gênio. Então, eu coloquei, fiz toda uma apresentação para que vocês também pudessem acompanhar e também não perdessem, né, as questões que a gente traz até na obra, para a gente entender quais são os velhos e novos desafios que a gente tem aí fazendo essa relação da mídia com a democracia no Brasil. Vamos então para o próximo slide. Como a Ivanise falou, hoje a gente está trazendo à tona, né, esse dia de luta pela democracia brasileira. A gente sabe que essa data ela foi proposta ano passado, né, pela SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e mais de 100 entidades científicas, associações da sociedade civil se uniram, né, em busca de a gente realmente resgatar a questão da democracia aqui no nosso Brasil. Mas a data mesmo escolhida é dia 5 de outubro, tá? Esse dia de luta pela democracia, que é a data da promulgação da nossa Constituição Federal de 88, a nossa atual Constituição, né? Que é chamada de Constituição Cidadã, ou seja, aquela Constituição que mostra realmente todos os nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros. Então, essa Constituição ela é um marco histórico na consolidação dessa democracia aqui no Brasil. E hoje, dia 7 de outubro, não só a Intercom, mas a própria SBPC já fez 2 grandes eventos, hoje pela manhã e à tarde, né? E várias instituições em todo o país estão também fazendo esses eventos para a gente realmente entender o porquê que a gente tem que lutar em prol da democracia. Então, no próximo slide, a gente vai ver essa questão, por que a gente trabalha com a mídia. Puderes colocar, Gênio? Questão da democracia. Então, a questão da democracia, se a gente pega esse termo, ele está muito ligado, né, de você trabalhar do povo para o povo, né? Só que, na verdade, quando a gente fala em democracia, a gente está ligando também a questão da cidadania, ou seja, da questão de trabalhar com os direitos e deveres de todos nós pessoas, né? E no caso aqui do Brasil, a gente tem a nossa Constituição, que eu falei para vocês, que é a última Constituição promulgada em 88, onde ela vai trazer ali, ela vai olhar para nós brasileiros como pessoas que têm vários direitos. Se a gente pega, inclusive, o nosso artigo 1º da Constituição, no seu parágrafo único, quando ele vai falar dos direitos individuais, dos direitos coletivos também, ele fala que todos os direitos que, inclusive, são trazidos aqui para o Brasil, a gente realmente está levando em consideração a questão do povo brasileiro. Então, a Constituição, a gente vai ver a questão do pluralismo político, porque a gente sabe que a democracia também, ela vai estar ligada a essa questão de você poder escolher esses representantes, né, que estão ali na política, principalmente que a gente escolhe tanto o executivo quanto o legislativo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de ter os nossos representantes e a gente tem a possibilidade de fazer políticas públicas. Por que políticas públicas? Porque são essas políticas que vão prever, então, o bem-estar, a dignidade do povo, a questão da igualdade, a questão do respeito. E a mídia, ela acaba sendo utilizada como uma ferramenta, né? Porque a mídia, quando a gente fala de mídia, a gente está falando principalmente dos meios de comunicação. E esses meios de comunicação, eles lidam com a questão da comunicação, da cultura e da informação. Então, se a gente trabalha com a mídia, trazendo ela para o lado democrático e utilizando essa mídia a favor do povo, lembrando que é formado por pessoas que têm direitos e deveres, aí sim a gente vai poder entender a sua importância. No próximo slide, a gente vai ver essa questão do potencial da democracia com a Marilena Chaui, né, que é professora ali na USP, né, é uma grande filósofa. Ela fala, então, principalmente quando ela analisa a questão da cultura no Brasil. Ela diz que uma sociedade, né, não apenas um regime de governo,
é democrática quando, além de eleições, ontem nós escolhemos os nossos prefeitos e vereadores, partidos políticos, divisão dos três poderes da República, respeita a vontade da maioria e das minorias, ela vai instituir algo mais profundo, que é a condição do próprio regime político, ou seja, quando ela institui direitos e que essa instituição ela é uma criação social, de tal maneira que a atividade democrática social vai ser realizada como um contrapoder social que vai determinar, dirigir, controlar e modificar a ação do Estado e também o poder dos governantes. Então, democracia é fundamental para que a gente olhe para a sociedade como um grupo formado de maiorias e minorias que tem direitos e que precisa usufruir de seus direitos e deveres. No próximo slide, a gente vai ver que a questão da mídia, ela vai lidar muito com a nossa história, a nossa memória e também com o nosso cotidiano. Olhando aqui para o Brasil, a gente verifica um domínio de empresas, de políticos, de famílias, de religiões, tanto na parte de radiodifusão quanto na área de telecomunicações. E aí o que a gente observa? Que esses grupos que estão na mídia brasileira, eles têm esse controle da informação, o controle da cultura, porque mesmo que o Brasil seja um país multicultural, a gente vê, principalmente na TV aberta, tudo que sai aqui no eixo Rio-São Paulo e não o Brasil como um todo, e a gente vê também um controle na comunicação. Então, isso é um problema muito sério. Então, a gente precisa entender que mídia é essa. Nessa obra que vocês estão vendo aí, eu vou falar muito dessa questão dos meios de comunicação, porque é uma preocupação minha desde quando eu comecei a pesquisar. Inclusive, podemos já passar para o próximo slide, onde a gente vai ver que, mesmo que a gente fale dessa mídia, o fundamental, eu vou falar um pouco do livro, né? Mas o fundamental para a gente falar da mídia, para fazer a relação com a democracia, é entender que a gente precisa levar em consideração a questão da democratização. A gente precisa democratizar a comunicação, a informação e a cultura. No caso aqui do Brasil, a gente vê que é um país multicultural, como a gente falou. Na Constituição, quando a gente olha para o direito à comunicação, a gente pega principalmente os artigos 5º, 220 a 224, quando a gente tem aquele capítulo 5 da Constituição. A gente vai ter que analisar o direito à informação, também nos artigos 5 e 220, e o direito à cultura, que está em vários artigos, mas aqui é interessante a gente ver o 23, o 24, 215 e 16, que tem também uma seção voltada para a cultura, e o 227. Mas nesse país que é multicultural e que tem uma legislação para a comunicação, a informação e a cultura, a gente observa que elas não são colocadas em práticas. Por quê? Bem no meio a gente encontra uma concentração da mídia. E aí, nessa obra, eu vou falar muito da questão da concentração da radiodifusão e das telecomunicações. Na radiodifusão, que é um dos focos principais, porque aqui no Brasil, quase 100% da população, a gente não fala que é 100, mas a gente fala que é mais de 90%, porque no nosso país, nem em todos os lugares nós temos energia elétrica. Então, para você ter um sinal da TV aberta, ou você precisa de energia elétrica ou energia solar. E a gente, analisando os grupos de mídia, a gente vai ver que eles também investem na energia solar para colocar uma antena de TV nos lugares que não têm energia elétrica. Isso é muito interessante. Então, a gente vai ver a concentração na radiodifusão, principalmente de Globo, Rede TV, SBT, Record e Bandeirantes. E nas telecomunicações, aí eu quero falar mais da questão das TV por assinatura, da internet e da telefonia. A gente vai ver a Claro, a Vivo, a Oi, a NET e a Sky. E, ao mesmo tempo, a gente olha que nós, brasileiros, nós somos consumidores midiáticos. Sim, a TV aberta e o rádio, só olhando para a TV aberta, tem mais de 90% do país. Mesmo que os mais jovens falam que não veem TV, eles não veem muitas vezes a TV pelo aquele aparelho que a gente tem na sala, mas eles veem pelo celular.
E 80% dos lares ainda tem o rádio. O rádio é um meio que as pessoas ainda escutam e as pessoas dão credibilidade ao rádio. Em relação à área de telecomunicações, nesses dados que a Teleco ela trouxe, pegando 2023 com dados de 2022, ela coloca o seguinte, que em assinantes de celular a gente tem mais de 250 milhões. Imagine um país como o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes e tem mais celulares do que habitantes. Em telefone fixos ainda temos mais de 27 milhões de assinaturas, banda larga mais de 45 milhões e TV por assinatura que fica oscilando e que mesmo que tenha queda está em mais de 12 milhões. No próximo slide, a gente vai verificar que é preciso, então, que a gente leve em consideração a questão da democratização da mídia, porque aí a gente tem que pensar que democratizar, gente, não é apenas dar possibilidade para todos. Eu e o professor Adilson Cabral, que vocês conhecem, ele trabalha muito com a questão da comunicação comunitária, e eu trabalho muito com os grandes grupos de mídia, então a gente sempre faz alguns estudos juntos. E nas nossas pesquisas, a gente sempre vai chegar no mesmo eixo, que é a importância de se democratizar a mídia no Brasil. Então, nós criamos um conceito que, para se democratizar a mídia, levando em consideração a comunicação, a cultura e a informação, em primeiro lugar, a gente precisa reformular as políticas públicas que nós temos. Porque se a gente olhar para as políticas culturais, as políticas comunicacionais e de informação, elas estão muito pobres, elas não se adequam à nossa realidade. Em segundo lugar, nós, sociedade, precisamos nos apropriar das novas tecnologias, nós precisamos ter conhecimento. Não é apenas ter um equipamento digital, não é apenas ter um celular ou um computador, é preciso entender este aparelho e se apropriar dele, ter conhecimento. Em terceiro lugar, a gente precisa ter pessoas capacitadas e qualificadas para exercer controle sobre a mídia. Porque nós temos muitas pessoas que estão aí lidando com a mídia e que elas não têm conhecimento, né? Então, a gente precisa capacitar as pessoas da sociedade civil que vão se apropriar dessas tecnologias, que vão poder levar para as suas comunidades e poder trabalhar com a informação correta e mais multicultural também, trazendo essa diversidade cultural e uma diversidade de conteúdo, implementando, em quarto lugar, meios de comunicação que sejam locais e comunitários. Porque por mais que a gente fale em globalização, as pessoas estão preocupadas com a questão do local. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha rua, na minha cidade, no meu condomínio. Então é preciso também implementar, mudar toda a legislação que a gente tem de mídia comunitária hoje, que não é real, ela não se adequa à nossa realidade. E, em quinto lugar, trabalhar com toda a sociedade, que todos tenham direito à comunicação, à cultura e também à informação. Vamos para o próximo slide. Partindo desse conceito que a gente precisa se apropriar, nessa obra, então, eu sempre tive uma curiosidade, para quem não me conhece, eu fiz a minha graduação lá no Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas. Então, como amazonense, a nossa realidade da região amazônica é completamente diferente aqui do Sudeste. Enquanto aqui vocês pensam nas grandes estradas, nas grandes rodovias, a gente fala que na Amazônia as estradas são os rios, e a gente está vendo que os rios estão secando, que milhares de pessoas estão sem alimentação, sem como sair, sem mesmo como sobreviver, porque os rios estão secando, né? E que é um problema muito sério. Então, ali na região norte, principalmente ali no Amazonas, eu queria entender, mas como assim? Eu fui fazendo a graduação, então, em comunicação. Como é que grupos de mídia investem aqui na região amazônica? Por que tem esses grupos são tão grandes, eles têm tanto dinheiro? Por que aqui na minha TV aberta eu vejo muita programação do Sudeste e eu não consigo enxergar toda essa minha cultura local? Então, na graduação, o primeiro trabalho que eu fiz foi entender, então, esse grupo local, né? Então, na época, eu trabalhei com o jornal A Crítica, que é o maior jornal que tem na região. Depois, então, no mestrado, eu fui estudar em São Paulo, né? E aí eu trabalhei com a questão da regionalização da mídia. Naquela época, a gente não tinha nenhuma parte teórica explicando o que era a regionalização da mídia brasileira. E naquela época também a gente não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então eu fui morar ali em São Bernardo do Campo e eu ficava, gente, era bolsista, 24 horas dentro
da biblioteca mesmo da universidade, porque ali tudo que saía é o Meio Mensagem, que era uma revista semanal trazendo informações do mercado, poder acompanhar, ler os autores, ver as pesquisas, ver quem tinha feito uma tese, uma dissertação nova, então eu ficava ali direto pesquisando, anotando tudo, escrevendo tudo e trabalhando. Então foi ali que eu escrevi a minha dissertação de mestrado, onde eu falo sobre regionalização da mídia brasileira, e aí eu analisei a rede amazônica de rádio e televisão. E aí, quando eu fui falar da regionalização, eu fui falar de um grupo regional que tinha relação com o grupo nacional, que é a Rede Globo, e que tinha várias estratégias também internacionais com relações com grupos internacionais, grupos alemães, grupos japoneses. E aí eu fui estudar tudo aquilo. Mas aí o mais interessante era entender a comunicação, entender os grupos de mídia como um fenômeno científico. E depois de um doutorado, eu fui tentar entender essa mídia brasileira a partir da internacionalização da mídia brasileira. Então, o que era essa internacionalização, como esses conglomerados eles traziam outras realidades para o nosso país e como que eles levavam a nossa produção brasileira também para outros países. E no caso do doutorado, a minha tese foi sobre o Grupo Abril. Era o processo de internacionalização do Grupo Abril, que foi o maior grupo editorial, né, de impresso aqui, provavelmente de revistas da América Latina. Inclusive, ele já foi vendido e tal, né? Mas na época eu fui tentar entender como é que um grupo formado de pessoas de um outro país vieram para o Brasil, formaram o maior grupo da América Latina e chegaram em outros países levando material, no caso, brasileiro para lá. Então, foi assim, trabalhos maravilhosos. E quando eu cheguei no meu pós-doutorado, aqui no Rio de Janeiro, junto com a minha supervisora, né, a gente começou a trabalhar a questão de, vamos tentar entender, depois de eu ter pesquisado a questão local, regional, internacional, desses conglomerados, todas as suas relações, vamos tentar mostrar essa questão da concentração da mídia aqui no Brasil. Então, nessa obra aí que vocês estão vendo, na verdade, é uma obra de pesquisa que a gente analisa a concentração da mídia no Brasil. Então, não vejo uma obra como achismo, não, isso aqui, gente, realmente é ciência, a gente traz as nossas hipóteses, a gente vai comprovar se aquelas hipóteses são verdadeiras ou não. Tá? Então, nessa obra que vocês têm, tem um pouquinho ali da minha dissertação de mestrado, tem um pouco da minha tese de doutorado, e traz também toda essa possibilidade de a gente tentar entender a concentração da mídia aqui no Brasil, verificando. Olha só o que a gente fez no pós-doutorado. A gente juntou tudo isso e a gente vai analisar, então, esse cenário da concentração aqui no Brasil, a gente verifica as implicações legais, qual era a influência ou interferência na vida dos brasileiros, quais são essas estratégias desses conglomerados e como é que o governo federal se posicionava diante da concentração, a questão do setor privado e da sociedade civil. Vocês ficam imaginando, mas isso é uma loucura, né? Mas como é que você conseguiu falar com todo mundo? Na época do mestrado e do doutorado, eu consegui falar, né, com os próprios donos, né, desses conglomerados, com os diretores, mas quando chegou no pós-doutorado, que eu fui colocar, que a gente chama desses três atores, que é governo, setor privado e sociedade civil, foi muito complicado, porque aí as pessoas não queriam se posicionar. E vocês vão ver isso na obra. Então, vamos lá. Próximo slide. Então, no capítulo 1, essa obra ela tem 4 capítulos, tá? No capítulo 1, a gente vai falar da concentração da mídia. E esse capítulo aqui, gente, realmente é muito legal para quem quer trabalhar com mídia no Brasil, porque a gente traz todo o embasamento teórico, e o nosso embasamento teórico vem da área de economia política da comunicação. Tanto que a gente vai falar sobre os estudos da concentração da mídia, o que é a concentração e quais são os tipos de concentração. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do que tem no livro, mas eu recomendo realmente que vocês possam adquirir esse livro. Inclusive, para vocês saberem, esse livro ele foi financiado pela FAPESD, tá? Eu ganhei 2 editais da FAPESD, de 2015 e de 2021, passou por vários comitês. E aí, finalmente, no final de 2022, saiu o dinheiro para fazer o livro. Fui receber o livro, na verdade, no mês passado,
tá? Então, para vocês verem como é tudo muito complicado. E como foi para os comitês da FAPESD, vocês vão ver muita informação relativa a 2015, a 2021, no máximo até 2022, né? Porque a FAPESD também queria que a gente mantivesse esses dados para que a gente pudesse ter uma análise também dessas épocas. Então, isso tem muito na obra, mas tem muito embasamento teórico que vai ajudar qualquer pesquisa que você vai fazer aí na sua graduação, na sua pós-graduação. Isso é super importante, gente. Coisa que eu não consegui na época que eu fazia as minhas pesquisas, eu estou trazendo aí nessa obra para que vocês possam adquirir. Então, inclusive, até a obra que são poucos exemplares, tá? Não são tantos exemplares. A gente realmente está vendendo a obra para que a gente possa ter, possa renovar esse conteúdo que está aí, tá? Então, assim, pela FAPESD, a gente só poderia concorrer ao novo edital daqui 2, 3 anos. Então, assim, o que a gente pensou? Não, a gente vai fazer essa obra, a gente trabalha com pesquisa na Casa de Rui Barbosa, eu trabalho muito com essa questão dos conglomerados, então a gente vai vender algumas dessas obras e esse dinheiro vai ser destinado para um próximo livro. Então, vocês que comprarem podem ficar super tranquilos que o dinheiro é para o próximo livro, tá? Então, é para a gente continuar a pesquisa. Vamos, então, para a próxima slide. Então, a gente vai ver que a concentração das empresas, para quem está trabalhando com a questão da mídia, vai ser muito estudado tanto na área de economia política da comunicação, o pessoal aqui também da Intercom, que trabalha com geografia da comunicação, o pessoal que trabalha com economia, com direito, com administração e com ciência política, principalmente, tá? Em vários países, a gente observa a concentração da mídia, tá, gente? Não é só no Brasil, mas no caso aqui da América Latina, a gente vê que a questão da radiodifusão é muito forte. A gente observa que qualquer concentração, ou ela cria um monopólio, ou ela cria um oligopólio, e no caso, quando ela cria monopólios ou oligopólios, ela fere leis e ela atinge a sociedade. Por mais que digam, não tem nada a ver, que é normal que isso aconteça no mercado, no caso da comunicação, isso não é normal, porque vai influenciar e vai interferir no nosso cotidiano, causando assim impactos sociais e culturais na sociedade. Então, para que a gente possa conhecer esse cenário e evitar que se mantenha e se fortaleça, no caso, o abuso de poderio, porque é poder desses meios, desses conglomerados, e também essa influência desses conglomerados sobre a sociedade, tá? A gente tem que entender que a gente vai analisar essa temática a partir de fatores econômicos, como eles vão interferir na nossa economia no dia a dia, a questão política, a questão social, a questão cultural e a questão tecnológica também. Vamos para o próximo slide. E aí, gente, uma coisa super importante que eu trago também muito é a questão da tecnologia. A gente vai até falar dos meios de comunicação, né? Como é que vem os meios de comunicação para o Brasil, essa questão da influência política, mas a tecnologia, ela é fundamental, tá? Para o fortalecimento desses grupos de mídia. Então, quando a gente vai trabalhar com os grupos, a gente vai ver muita questão da convergência. Tá? E quando a gente olha a convergência, principalmente nas áreas de telecomunicações, informática e da comunicação como um todo, a gente vai ver que isso vai proporcionar aos conglomerados diversificação das atividades, participação em outras empresas, em outros locais. E aí a gente está falando da questão do nacional, do internacional e do local também. A gente vai ver que esses governos, eles vão estar incentivando a questão da digitalização. O mercado externo também vai proporcionar condições financeiras favoráveis. Então, a gente vai ver que a tecnologia ela é fundamental para que você trabalhe com a mídia da melhor maneira possível, até porque a mídia também ela vai se adaptando. Por isso que a questão da gente trabalhar com a regulação e a regulamentação é importantíssimo. A gente está falando muito hoje de regulamentar a internet, regulamentar o streaming, regulamentar a inteligência artificial, é porque isso, gente, interfere no nosso dia a dia e isso tem a ver também com o controle desses conglomerados sobre a sociedade. Vamos para o próximo slide. A partir das tecnologias, a gente vai ver, então, que existem estudos sobre a concentração midiática, tá? Então, assim, são vários autores em todo o mundo, tá, que está pesquisando essa questão da concentração da mídia. Nos anos 40, falava muito da questão do fenômeno de concentração e da liberdade de imprensa.
Em 60 e 70 foi falando da questão dos efeitos negativos, né, do crescimento das empresas, principalmente europeias, o Rogers falar muito isso. Na década de 80 já começava a falar da questão da concentração da imprensa nos países europeus, os efeitos negativos dessa concentração, quais eram os aspectos legais da concentração na Europa, porque se estudava muito essa questão na Europa, e quais eram as estratégias das empresas e os tipos de grupos de comunicação. Quando chega nos anos 90 para cá, aí já entro eu também, né, nessas pesquisas, a gente começa a trabalhar com a questão da concentração dos meios impressos e também dos meios audiovisuais, a legislação, porque a gente vai verificar que a legislação ela é fundamental, a gente tem que levar em consideração, a questão da NOMIC, né, que é a nova Ordem Mundial da Informação, a falta de transparência na indústria publicitária e a questão da convergência das mídias. Vamos para o próximo slide. A gente vê, então, que nesses estudos a gente tem algumas correntes para se trabalhar com essa questão da concentração midiática. Eu coloquei aqui, né, a partir de alguns autores que eu li, né, e também das pesquisas que eu vinha fazendo, que a gente tem basicamente 4 correntes. A gente tem uma corrente, que é a que a gente chama de liberal, que ela vai criticar a concentração, detectar monopólio, vai falar que a concentração contribui para a evolução das empresas. Já a corrente crítica, ela vai denunciar os processos de concentração, fazer uma análise crítica e negativa também sobre a concentração. A corrente eclética ou intermediária, ou também conhecida como corrente moderada, ela vai falar dos riscos da concentração, vai analisar os pontos positivos e também os pontos negativos dessa concentração. E existe uma outra corrente que eu achei muito interessante, que é a corrente empresarial. Isso vocês vão ver muito. Essa corrente, ela fala o seguinte: para as empresas, a concentração ela é necessária. Os conglomerados, eles vão dizer que eles fortalecem a democracia. Então, a partir do momento que eles fazem a concentração, eles se colocam como fortalecedores dessa democracia, que a gente já viu que a democracia trabalhar com os direitos e deveres dessa sociedade é realmente lutar em prol da sociedade, trazer essa questão da cultura, da informação, da comunicação também, tudo que é fundamental à sociedade. E isso a gente não vê, tá? Principalmente se a gente coloca aqui no Brasil a questão da TV aberta. A gente não consegue se enxergar dentro de qualquer conteúdo ou de qualquer programação de qualquer empresa. Tá? Então, o que a gente observa? Que quando a gente fala em concentração das mídias, a gente precisa entender sobre qual mercado a gente está levando em consideração na pesquisa, conhecer a realidade econômica, a questão política, a questão social de cada país, qual é o reflexo desse poder dessas empresas midiáticas. A gente precisa entender se existe monopólio ou oligopólio, quem são esses concorrentes, como é que eles estão atingindo a sociedade e como eles vêm sendo vistos pelos governos. Porque não adianta apenas a gente dizer, existe concentração da mídia no Brasil. E os governos? O que os governos falam sobre isso? Vamos para o próximo slide. E aí, então, a gente vê que é preciso que a gente crie um conceito para falar o que é concentração, né? Até porque os autores vão trazer vários conceitos. Nessa obra, eu trago, né, um conceito de concentração, né, que eu trabalho muito com ele, também nas pesquisas que eu faço. Vocês vão ver lá no final que o conceito está mais completo. Mas aqui, para início, a gente fala que a concentração ela é um fenômeno, né? Onde as indústrias midiáticas elas vão ser agrupadas nas mãos de poucas corporações. Isso, a concentração ela pode ser tanto no âmbito regional quanto no mundial. Tá? Então, a gente não pode ignorar que a concentração, e isso entrando agora na obra, lá na página 49, ela vai interferir no pluralismo, na diversidade do conteúdo. O cenário midiático, ele vai ser representado por indústrias midiáticas que vão ser agrupadas nas mãos de poucas corporações. As características dessas empresas sempre vão ser tamanho, número e a diversificação, que tipo de empresas ela tem. Sempre vão ser resultados de fusões, aquisições ou criação de um novo grupo. Esses empresários eles vão racionalizar custos e riscos, adquirindo cada vez mais poder. E essa concentração ela sempre vai levar ao monopólio e ao oligopólio nos mercados. E para os empresários, para os conglomerados, é visto como um negócio que deve gerar lucro. Isso a gente não pode esquecer. Vamos então para o próximo slide. Daí então, a gente precisa entender o que acontece aqui no Brasil. A gente observa
somente nessa obra que eu vou trabalhar com a questão da radiodifusão e das telecomunicações, é que elas são controladas por poucos conglomerados, né? Além da gente verificar que poucas empresas estão controlando, a gente observa também que os dispositivos legais que nós temos, né, principalmente na nossa Constituição, eles não são cumpridos. Além dessas coisas que são fundamentais, a gente vai observar que a diversidade, a pluralidade do conteúdo que é exibido no país, tá? A gente não consegue enxergar. Tá? Então, como eu falei para vocês, enquanto eu estava lá no Amazonas, eu não conseguia enxergar o Amazonas dentro da TV. Eu conseguia enxergar mais o eixo Rio-São Paulo. Isso é um problema. Mas por que, que é um problema? Porque ali, quando a gente olha, e aí isso eu fui estudar também quando eu estava no mestrado, como é que um grupo de regional, como um grupo Rede Amazônica, pode passar na sua TV aberta mais conteúdo da Rede Globo do que da Rede Amazônica. E aí eu descobri, e aí eu fui falar com o pessoal também da Rede Globo, eu tive que entrevistar os diretores, os chefes das afiliadas, o diretor que controlava todas as afiliadas da Globo, e aí eles me explicaram que, na verdade, existe um contrato de afiliação. E nesse contrato de afiliação, normalmente 90% da programação que é exibida nesses grupos sempre vai ser do grupo nacional. E, infelizmente, 10%, e no caso da RBS fica entre 20% e 25%, é do grupo regional. E não é à toa, gente, que a gente sempre vê a questão do jornalismo local, em qualquer lugar do Brasil, pegando a Globo, e também os outros grupos, a gente sempre vê que é 6 da manhã, meio-dia e 6 ou 7 horas da noite. Por que isso? Porque exatamente é aquele intervalinho de programação que eles tentam trazer a programação local. E isso é problemático. Então, na obra, a gente vai ver que existe também 7 tipos de concentração que a gente localiza aqui no Brasil. E a gente vê que os grupos, quando eles fazem essa concentração, quando eles se organizam, eles têm aqui 5 atuações. O que eles querem fazer quando eles concentram, na verdade, essas empresas? Primeiro, é concentrar as empresas ou atividades no mesmo ramo, ou então concentrar e diversificar essas atividades, investindo em outras áreas, como a imprensa, a questão eletrônica também. Concentrar e investir em impresso, radiodifusão e telecomunicações. Quarto lugar, concentrar e investir na área midiática e em outros setores da economia não ligados diretamente à comunicação. E, em quinto lugar, concentrar e investir no local, no regional e também no internacional. Então, veja, gente, que é tudo muito estratégico, tá? Nada é aleatório, nada é feito de qualquer jeito. Vamos ao próximo slide. A gente vê, então, que essa concentração da mídia na mão de poucos conglomerados é ilegal aqui no Brasil. Se a gente pegar o parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição, ele é muito claro. Ele fala o seguinte: os meios de comunicação social aqui no Brasil, eles não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Se eu tenho um grande grupo que tem afiliados, e esses afiliados são de outros conglomerados de locais e regionais, é óbvio que eu tenho um oligopólio. Então, obviamente, o artigo 220 da Constituição não está sendo cumprido. Então, isso é um problema, tá? E isso a gente vê aqui no Brasil. Próximo slide. A gente observa depois, lá no capítulo 2, a questão do cenário midiático brasileiro. Gente, tem muita coisa, tá? Eu estou passando um pouquinho aqui para vocês terem conhecimento. No capítulo 2, a gente vai, então, analisar esse cenário midiático aqui no Brasil. A gente leva em consideração a concentração da mídia brasileira nas áreas de radiodifusão e de telecomunicações. A gente divide esse capítulo em 7 partes, tá? Mas eu não vou falar de todas, mas vou trazer para vocês aqui um pequeno resumo para vocês entenderem. Vamos lá. Próximo slide, por favor. Primeiro, é super importante a gente entender o Brasil, já que a gente está falando de mídia. O que é esse país? Se a gente olha para o Brasil, o Brasil não é um país qualquer, ele é um dos principais países da América Latina. Ele está no 5º lugar entre os países mais populosos do mundo. Então, a gente aqui no Brasil tem mais de 220 milhões de habitantes. Ele estava, em 2021, como o 12º lugar no ranking das economias globais. Esse país ele é dividido em 5 regiões. A gente tem a região norte, a região sul, sudeste, nordeste e centro-oeste,
onde nós temos 5.568 municípios, que nós tivemos eleições ontem, nós temos o Distrito Federal com Brasília, e nós temos o Distrito Estadual de Fernando de Noronha. E nesse país, a gente vê uma concentração midiática, principalmente nas áreas de radiodifusão e de telecomunicações. Vamos para o próximo slide. O que fala aí? Nesse Brasil, aqui nosso querido Brasil, a gente vê que nós temos grupos regionais, grupos nacionais. A gente observa que a TV aberta é o principal veículo de comunicação, como eu mostrei para vocês lá no início, está em mais de 90% dos lares brasileiros, tá? TV aberta. A mídia ela chega em quase 100% da população, só não chega em todos os lugares, porque, como eu falei, também temos problema de energia elétrica. Na área de radiodifusão, a gente observa que a TV aberta e o rádio estão em mais de 90% desses lares brasileiros. E a gente vê que aqui no Brasil, a gente não pode ignorar, tá, que a TV aberta ela esteja em quase todo o país, porque a TV aberta ela foi apoiada pelos governos militares. A gente tem que lembrar que foram exatamente esse país que tentou integrar todo o país com os meios de comunicação, na verdade, com a televisão. Eles diziam, vamos integrar o país para não entregar para outros. Então, nós vamos fazer essa integração com a televisão. Então, a televisão foi realmente para todos os lugares, tá? E exatamente esses governos militares também que vão ser responsáveis por viabilizar politicamente a abertura do capital estrangeiro às redes privadas. Então, a gente observa que, em conjunto com as afiliadas nas diversas regiões do país, a TV aberta ela cobre quase a totalidade dos lares brasileiros, não havendo, gente, isso é fundamental para quem está fazendo pesquisa sobre mídia, precedentes, não existe precedentes mundiais em termos de abrangência territorial. Então, aqui no Brasil, a gente entender que a TV aberta está em quase todos os lares brasileiros e que as pessoas realmente consomem esse conteúdo, é importante para a gente entender a importância da comunicação no nosso país. Vamos para o próximo slide. A gente observa também que a gente não pode ignorar, tá, que essa concentração da mídia, e aqui no caso do Rio de Janeiro, tá, esses grupos, esses grandes grupos, como a Rede Globo e junto com os grupos também regionais, eles tentam absorver o espaço das emissoras comunitárias. Gente, isso é muito importante. Então, se a nossa legislação da radiodifusão comunitária é ruim, não é à toa. Porque esses grupos, eles querem chegar nas comunidades porque eles estão interessados em conquistar as pessoas, fazer com que essas pessoas se tornem esse público dessas emissoras, porque se as pessoas estão consumindo, eles vão poder colocar ali a publicidade, e a gente sabe que nas emissoras comunitárias é proibida a publicidade, então eles vão ter um lucro muito maior se eles chegam nessas comunidades. Tá? Então, eles tentam absorver esse espaço dessas empresas comunitárias. Esses conglomerados também se associam a grupos internacionais, eles se unem aos regionais, tá? Que estão ligados às emissoras locais, chegando, então, em todas as cidades e povoados. A grande estratégia é investir no conhecimento do local e seu público-alvo, identificar as necessidades e atender essas necessidades com conteúdo que eles acham que interessa à comunidade. E aí que pode, às vezes, estar o grande problema. Será que aquele conteúdo realmente é apropriado ou não? Próximo slide, por favor. E a gente vai falar, então, da estratégia da regionalização da mídia brasileira. Como eu falei para vocês, no mestrado, eu fui tentando entender como é que funcionava essa questão da regionalização. Então, eu pesquisei ali vários autores, quem trabalhava, conceitos, estratégias. Inclusive, esse material que está ali na minha dissertação, muitas pessoas aqui no Brasil tiveram acesso a esse material, elas trazem esse conteúdo também para as suas dissertações e teses. Inclusive, se vocês verificarem e quiserem também ter acesso completo à minha dissertação, vocês podem entrar ali no academia.edu, então vocês vão entender como é que se dá o processo de regionalização da mídia brasileira, e no livro também a gente vai falar sobre esse processo da regionalização dessa mídia brasileira. Então, quando a gente fala, né, na pesquisa sobre o processo da regionalização dos grupos midiáticos, a gente está trabalhando esse termo falando também da nossa questão
da nossa realidade. A gente está falando das regiões brasileiras, a gente está falando da região norte, da região sul, nordeste, centro-oeste e sudeste. Regionalizar a mídia, gente, é uma estratégia desses conglomerados, tá? Por quê? Eles vão apostar no local. Por que eles estão apostando no local, Eula? Porque eles querem conquistar esse público do local e aumentar os seus lucros e seus investimentos. Então, a regionalização, ela é realmente um processo muito bem trabalhado pelos conglomerados de comunicação. Próximo slide. Outro processo que é importante é a internacionalização da mídia brasileira. Como eu falei para vocês, o processo de internacionalização eu fui trabalhar, né, entender melhor o que era trabalhar com conceitos, autores também, ali para vocês. Tem a minha tese de doutorado, né, onde eu vou falar desse processo aqui, como é que ele se dá no Brasil, o que as empresas levam em consideração. Então, é importante que vocês entendam também, e a gente traz um pouco para o livro. Quando a gente fala de processo de internacionalização, a gente está trabalhando com uma estratégia desses conglomerados, que tentam chegar em outros países, né? E o conglomerado, quando a gente fala de conglomerado, a gente está falando de grupos de mídia, ou então de grupos multimídia, tá? O que é esse conglomerado? A gente está falando de grupos que procuram atingir o maior número e tipos de veículos através de compras, fusões e também de parcerias. Então, a gente vai ver que hoje, no século XXI, essas estratégias, tanto da internacionalização quanto da regionalização, se mantêm nos planejamentos desses conglomerados. Mesmo que a gente veja as crises internacionais, as mudanças políticas e econômicas, a gente vê que esses conglomerados estão absorvendo as empresas de entretenimento, estão absorvendo as tecnologias avançadas, as tecnologias de comunicação, eles estão indo em todas as direções. Eles fazem acordos, alianças, parcerias com os pequenos e os grandes grupos, aumentando cada vez mais o poder que eles têm no lugar onde eles estão. Próximo slide, por favor. No capítulo 3, então, depois de a gente entender esse cenário, a gente vai entrar na questão da concentração que se dá na área de radiodifusão. E aí a gente vai ver que a radiodifusão, ela está na mão dos brasileiros. Isso é muito interessante. Então, nesse capítulo, a gente vai falar um pouquinho, né, dos principais conglomerados nacionais e desses principais conglomerados regionais. A gente vai falar, então, da Rede Globo, do SBT, da Record, da Bandeirantes, da Rede TV, que são os 5 maiores grupos, né, que a gente tem aí de radiodifusão. São 5 grupos privados, tá? E a gente fala um pouquinho também da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que é uma instituição pública de comunicação, né? Que é, inclusive, a gente fica analisando, será que a EBC ela é pública ou ela, na verdade, é uma instituição que é estatal, que pertence ao Estado? Se a gente não consegue ver a sociedade civil, no Conselho da Sociedade Civil, cuidando da EBC, será que a gente pode considerar a EBC uma instituição pública? Então, são questionamentos que a gente também traz para todo mundo que está estudando e querendo entender o que é a mídia no Brasil. Nos grupos regionais, a gente vai falar um pouco sobre a Rede Brasil Sul, as organizações Jaime Câmara, a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, o Grupo Zarran e o Grupo Verdes Mares. Próximo slide, por favor. Daí, então, a gente observa que no Brasil, né, essa área de radiodifusão, que a gente está falando de rádio e televisão, ela vai ser separada das telecomunicações. Sim, gente, a gente tem ali a parte de legislação que aqui no Brasil eles veem que é só para radiodifusão, que não pode se misturar com telecomunicações. Mas a gente fica, mas como não pode misturar se a gente tem a convergência da mídia? Sim, isso é um problema, mas que a gente precisa entender que isso acontece no Brasil. A gente também vê esse modelo de exploração de emissoras de rádio e TV por grupos privados brasileiros. E esses grupos, gente, eles são comandados por políticos que não deveriam ter meios de comunicação, porque o artigo 54 da Constituição fala que tanto deputados e senadores não podem ter ligação nenhuma com qualquer empresa que esteja ligado ao governo, e a gente não vê isso na prática, tá? A gente vê também famílias e vê igrejas. Aí você fala, mas Eula, famílias e igrejas podem comandar os meios de comunicação? Sim. Porque lá no artigo 223, quando ele fala de propriedade, ele fala de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, as igrejas são cadastradas como pessoas jurídicas. Isso não é o grande problema. Quem são os proprietários? Mas como é que se utiliza esses meios de comunicação a favor ou não da sociedade?
E o que mais a gente observa é que existe uma ausência de regulação dessa mídia, e realmente isso é um problema. Próximo slide, por favor. No setor, então, dessa mídia tradicional, a gente vai falar um pouquinho hoje à noite sobre a Rede Globo, tá? Por que a Rede Globo? A Rede Globo, ela é o maior conglomerado de comunicação no Brasil. Ela é o maior grupo de radiodifusão e um dos principais da América Latina. Para vocês pensarem, se a gente colocar ali os 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, a gente pode colocar em 5.570 municípios, tá? Então, a gente vai ver que a Globo, ela está em 5.479, ou seja, em 98,37%. Ela tem 120 emissoras de televisão, apesar que a gente verifica que, na verdade, o número é bem maior. Dessas 120, 5 são próprias da Globo, né? A Globo, ela tem a TV Globo, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto se vocês olharem os âncoras, ou seja, aqueles jornalistas principais, sempre estão nessas cidades, porque é ali que está realmente a emissora da Globo. Então, ali é que a gente fala que são as sedes da Globo. Por mais que a sede seja aqui no Rio de Janeiro, mas as 5 emissoras dela estão Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as demais que ela tem, as 115, são ligadas a grupos regionais e a grupos locais. Tá? Então, vamos lá, próximo, por favor. Então, a Globo, o que acontece? Ela tem a TV Globo, né, que a gente falou aí, né, que lá estava falando que era 120 emissoras, já em outra fonte a gente vai olhar para a própria Globo. No site institucional dela, ela fala que ela tem 123 emissoras, tá? 118 são de 28 grupos regionais ou locais que são interligados à Rede Globo. Ela tem um canal TV Globo Internacional, que conta com mais de 500 mil assinantes e está em 114 países, gente, nos 5 continentes. Ela tem programadoras de assinatura, de canais de assinatura. Ela tem o Sistema Globo de Rádio, que tem mais de 50 afiliadas. Tem o Infoglobo, com o Jornal Globo Extra, Agência Globo, Jornal Valor Econômico. Ela tinha, já em 98, ela se torna o maior parque gráfico da América Latina. Ela tem a Editora Globo, que tem ainda títulos de revistas, mesmo que a gente não tenha tantas revistas, mas ela ainda tem. Ela tem a Globo Filmes, que participa aí de coprodução de filmes brasileiros. Tinha a Aliação Livre, que hoje trabalha mais com artistas, né? Não tanto mais como antigamente, que era vendas físicas de CDs e DVDs. Tem a Globo.com, né? Que é um serviço e plataforma tecnológica ligada à internet, né? Tem também portal de classificação de imóveis, Globo Marcas, com licenciamento de mais de 1.500 itens. Tá? Tem a Fundação Roberto Marinho, que vai trabalhar com projetos sociais, trabalhando ali também na área de educação. Próximo slide. A gente vai verificar, então, que a Globo, em 2020, gente, ela vai fazer uma reestruturação das empresas que ela tem. O Globosat, por exemplo, foi incorporar os canais Globo, chamando Mais na Tela, tá? E, em 3 de novembro de 2015, esse grupo Globo lançou a Globoplay, que é uma das maiores plataformas digitais de streaming que nós temos, e a maior do Brasil. Tá? Em 2020, ela vai conquistar 25 milhões de usuários, tornando-se líder nacional de streaming, com o Globoplay. 2021, com a finalização do projeto Uma Só Globo, né? Ela se torna uma marca de uma nova empresa chamada Grupo Globo. Ela tem produções em parceria, então, com os canais do conglomerado, tem produtoras internacionais, ela faz parceria com produtoras independentes, seja com filmes, séries, programas, podcasts. Ela tem produções originais com os estúdios Globo, a Globo Filmes, também divisões de conteúdo do Grupo Globo, ou seja, ela tenta chegar no máximo que ela puder para atingir todas as áreas de comunicação. Próximo slide. A gente vai ver, então, que a Globo, ela se faz presente na TV aberta, chegando em quase todos os lares, tem canais por assinatura, tem mais de 50 emissoras de rádio, tem os principais jornais impressos do Rio de Janeiro, tem títulos de revistas, está fazendo filmes brasileiros, tem contrato com os principais cantores, na internet ela é líder de streaming com o Globoplay, ela tem centenas de produtos com as suas marcas, está na área de educação com a sua fundação, tem um canal televisivo Futura.
Mas, diante de tudo isso, como é que nós podemos ignorar o poder da Globo, a concentração das empresas que ela tem e a influência que ela tem sobre a população brasileira? Não tem como, gente, mesmo que a gente quisesse. Vamos para o próximo slide. A gente vai ver também o SBT, tá? Pode até ir passando, que a gente já está estourando o tempo, então a gente vai falar um pouco do que é o SBT. Pode passar. A gente vai ver do Grupo Silvio Santos, a TV Record, pode passar também, que é ligada à Igreja Universal, que a gente sabe, pode passar o slide. Isso tudo vocês vão encontrar no livro, tá? A gente tem a Rede Bandeirantes, pode passar o slide. Tem a Rede TV também, que vai entrar no ar 15 de novembro de 99. Só para vocês verem, gente, a Rede TV tem mais emissoras que a Rede Globo, tá? Só para vocês vão ver lá no livro, isso é muito interessante. Ela tem mais, ela chega em 99,59% do país. Isso é muito interessante para a gente entender. Ela tem 155 emissoras, mas ela não tem a mesma audiência da Globo, tá? Mas vocês vão ver direitinho como isso acontece, está na obra. Próximo slide. Aí a gente vai falar um pouco da empresa Brasil de Comunicação, né? É uma empresa que está em vários locais do Brasil, né? Isso é muito interessante. Ela tem a TV aberta com 58 emissoras, tem TV por assinatura, ela está com 10 canais, tem a TV parabólica através do TV Brasil 1, satélite, né? E TV Brasil 2 também, que é satélite. Tem um canal internacional que chega em 68 países, tem 8 emissoras de rádio, tem a Rede Nacional de Rádio, que isso é muito importante, e tem um portal de notícias, que é a Agência Brasil, que distribui informações para todo o país e até também para outros lugares. Isso é muito importante a gente entender sobre a EBC. Pode passar, por favor? Pode passar. E aí, então, a gente tem a questão dos grupos regionais. Os grupos regionais, eu não vou falar sobre eles, tá? Mas é importante que vocês entendam que eles são muito importantes, não só para as regiões, mas eles também são importantes para os grupos nacionais, porque é a forma como os grupos nacionais conseguem chegar nas regiões e também nas cidades. Então, eles fazem esses contratos de afiliações, né? Levando a programação do grupo nacional para todos os municípios, tá? Isso é muito interessante. E aí, entre os principais, como eu falei para vocês, que depois vocês podem olhar no livro, a gente tem a RBS, que é a Rede Brasil Sul, no sul do país, as organizações Jaime Câmara, no centro-oeste, a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, na região norte, que na região norte a gente tem 7 estados e a Rede Amazônica está em 5, isso é muito interessante. A gente tem o Grupo Zarran, que está nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e o Grupo Verde Mares, que está no Nordeste. E o mais interessante é que esses 5 principais grupos, eles são afiliados à Rede Globo. Isso, gente, como é que pode? Né? Os principais grupos regionais estão afiliados à Rede Globo. Então, aí a gente está vendo realmente um oligopólio que a gente não pode ignorar. Próximo slide, por favor. E aí, o que a gente observa? Existe sim uma concentração na área de radiodifusão. A gente vai ver que existem parcerias estrangeiras, tá? Tanto dos grupos locais quanto dos regionais, tá? E essas parcerias também, gente, não são limitadas apenas a conteúdos, mas também existe a questão da tecnologia, tá? Eles vão se cruzar com outros veículos e também com outros empreendimentos, tá? No caso da Globo, elas conseguem chegar até na área de telecomunicações, porque ela tem uma participação no grupo Sky, que é proibido aqui no Brasil, mas a Globo tem essa participação. Próximo slide, por favor. Qual é o problema? O grande problema na área de radiodifusão é que a gente vai ver que esses conglomerados vão chegar em quase todas as pessoas que vivem no país, né? E a gente vê que o conteúdo da rádio e da TV, eles vão trabalhar com programas, né, que vão definir suas linhas editoriais. Eles não estão preocupados com a sociedade, mas com aquilo que interessa, que vai dar lucro para aquela empresa, né? E eles não deixam claro para nós, telespectadores, se eles são a favor ou contra determinadas ideologias. Eles levam a gente a acreditar em determinadas coisas como aquilo fosse a verdade final. Então, isso é muito interessante da gente verificar, tá? Porque eles se acham os donos da verdade. Isso é um problema muito sério. Próximo slide.
E no último capítulo, a concentração midiática, até quando, a gente vai analisar, então, a questão do setor de telecomunicações, dos principais grupos, que são a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM e a Sky. E aí a gente vai questionar, gente, porque esse capítulo, para mim, é um capítulo muito interessante, porque eu vou começar a conversar, aí eu quero entender o que o governo vai, como é que ele se posiciona em relação à concentração da mídia no Brasil, como é que as empresas se posicionam e também como é que a sociedade civil se posiciona. Então, eu vou perguntar para esses três grupos, para esses três atores, tá? O que é essa concentração da mídia? Como é que a gente pode evitar a concentração da mídia? Por que ela tem que ser evitada e combatida? O que tem nas constituições brasileiras? Porque eu vou analisar as constituições todas que nós temos aqui no Brasil. E a gente vai ver o que está em pauta, né, tanto para os conglomerados, quanto para o governo e para a sociedade civil. Então, é um capítulo muito interessante, porque a gente consegue ouvir, tirar, fazer esses questionamentos e trazer algumas respostas também. Então, vamos lá, próximo slide. Então, além da concentração da radiodifusão, a gente tem as telecomunicações, tá, gente? Inclusive, quarta-feira eu vou falar melhor sobre esse capítulo, porque não vai dar tempo. Então, a gente tem os grupos Vivo, Oi, Claro, TIM, Sky. A Vivo, por exemplo, ela está no telefone fixo, no celular, na banda larga, na TV por assinatura. A Oi, mesmo tendo sido vendida, ela ainda continua ali no telefone fixo, na banda larga. Banda larga, gente, é a internet que você tem aí na sua casa. A TV por assinatura, a gente tem a Claro, que também está no telefone fixo, no celular, na banda larga e também na TV por assinatura, a TIM, que está na telefonia celular e na banda larga, e a Sky, que está na banda larga e na TV por assinatura. Pode passar, por favor. Aí a gente vai ver que esses grupos, gente, o grande diferencial deles da radiodifusão é que são grupos estrangeiros. Estão em quase 100% do país também. Tá? Lembra que eu falei que a gente tem mais de 250 milhões de assinaturas de telefonia móvel? Pois bem, nós temos 220 milhões de brasileiros. Quem é que cuida da telefonia móvel no Brasil? Grupos estrangeiros, esses 5 grupos. Então, para vocês terem uma ideia, o Grupo Vivo ele faz parte do quadro do Grupo Espanhol Telefônica, né, que é a antiga Telesp e Portugal Telecom. E a gente viu aí a abrangência dele. Vamos passar para o próximo. No caso do Grupo Claro, é uma das empresas do grupo do empresário mexicano Carlos Slim, né? E ele controla aqui no Brasil a Embratel e a NET. Tá? Então, isso é muito importante, é de um grupo mexicano, né? É de um empresário mexicano. Tá? Próximo, por favor. A Oi, né? A que atua na telefonia fixa, banda larga e na TV por assinatura, ela é formada por vários grupos estrangeiros, tem a Portugal Telecom, principalmente a Portugal Telecom, né? Então, assim, não é um grupo brasileiro, tá? E que conseguiu também conquistar todo o país, tá? Isso é muito importante. Mesmo que a gente tenha falado ali que em 2022, né, a CAD, a comissão, né, o CAD, ele e a Anatel foram a favor da venda da Oi Móvel, né, que cuida aí da telefonia dos nossos celulares, né, para Vivo, Claro e TIM, tá? Mas ela ainda se mantém, a Oi, né? E vejam, ele vendeu para outros grupos, né? Vivo, Claro e TIM. Próximo, por favor. A gente vai ver que o grupo TIM é controlado pela Telecom Itália. Então, a gente já tem aí, ó, Itália, a gente tinha antes Portugal, tinha México e tinha ali Espanha, né? Então, assim, esses países estão aqui na nossa área de telecomunicações. Próximo, por favor. O grupo Sky, né, é um grupo também internacional, mas que está trabalhando com a TV por assinatura, é ligado aos americanos, tá? Isso é muito importante, essa informação deve estar no livro também, tá? E eles estão ali, tanto na banda larga, ou seja, na internet está na sua casa, quanto na TV por assinatura. Principalmente o pessoal que trabalha aí com a questão dos satélites. Próximo, por favor. Como é que a gente pode evitar a concentração da mídia? Então, para entender isso, né, a gente tem que entender que, apesar desses grupos privados e os políticos ignorarem a sociedade civil ela é fundamental, tá? Para mudar o quadro atual de concentração e de irregularidades da mídia brasileira.
Mas, Eula, como que a gente pode fazer isso? A gente não pode esquecer que em 2009, o governo federal, né, quando ele estava estudando a questão da regulamentação, ele fez a nossa primeira Conferência Nacional de Comunicação. Né? Nós tivemos ali mais de 1.600 delegados. Das entidades do setor privado, a gente teve a Abra e a Telebrasil, as demais não foram, até porque, se a gente observar, por mais que a gente tenha feito ali mais de 600 propostas, infelizmente, elas não foram colocadas em práticas, porque realmente as empresas boicotaram, né, e o governo não conseguiu, junto com esses parlamentares que nós temos, colocar em prática todas as possíveis soluções de democratizar a comunicação no país. Mas a sociedade civil, gente, ela é super importante e ela pode fazer muita coisa. Como, Eula? Vamos para o próximo slide. Bom, na pesquisa, a gente fala então que concentração é esse fenômeno, né, que as indústrias midiáticas passam a ser agrupadas nas mãos de poucas corporações, tanto no âmbito regional quanto mundial, interferindo então no pluralismo e na diversidade do conteúdo. As características dele sempre vão ser tamanho, número, diversificação, vão ser frutos de fusões, aquisições, criação de novo grupo, onde o foco deles é racionalizar custos e riscos, adquirindo mais poder e capacidade de gerar lucro, podendo levar ao monopólio e oligopólio dos mercados. Então, a gente vai verificar, então, primeiro, a gente tem que entender esses grupos, quais são as estratégias deles. Esses grupos, eles vão escolher frentes de atuação. Eles vão investir em concentrar em empresas, tá? Ou do mesmo ramo, ou diversificar as atividades, vão investir em outras áreas, tá? Não ligadas diretamente à comunicação, e vai exigir ali estratégias locais e regionais ou internacionais. Próximo, por favor. A gente verifica também, tá, que além de ter todo esse conhecimento teórico, de estar fazendo as pesquisas, a gente precisava ouvir esses grupos, ouvir as empresas, ouvir o governo e ouvir a sociedade. Então, no mês de junho de 2015, quando eu estava fazendo, então, o pós-doutorado, eu enviei, né, questionamentos por e-mail, tentei entrar, fiz contato telefônico, mandar por WhatsApp, para ver se eu conseguia chegar em todo esse pessoal. Né? Então, a gente fez contatos com a Rede Globo, com a SBT, com a Record, com a Bandeirantes, com a Rede TV, com a Rede Brasil Sul, com as organizações Jame Câmara, com a Rede Amazônica de Rádio e Televisão, com o Grupo Zarran, com o Grupo Verdes Mares, com a Embratel, com a Telefônica Brasil, com a Telefônica Viva Oi, com a Oi Claro, Embratelnet, a TIM. Na época existia o Grupo GVT, existia o Grupo Nextel. A gente entrou em contato com esses grupos também. Hoje eles não existem mais, mas na época existiam, então a gente entrou em contato com eles. E também com o pessoal da Sky. Além das empresas, a gente pegou também os representantes dos conglomerados, como a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, a ABES, a Associação Brasileira de Radiodifusores, a ABRA, a Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Telecomunicações, a ABRATEL, a Associação Brasileira de Telecomunicações, a Telebrasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviços Móveis, Celular e Pessoal, que é a SINDE, Telebrasil. Próximo slide. Então, nós entramos em contatos com todos eles. E aí a gente questionou como é que se dava a atuação desses conglomerados no setor de radiodifusão e de telecomunicações, como é que eles enfrentam a legislação brasileira, se a expansão, a aquisição deles de empresa, a diversificação das atividades, se eles olham de forma estratégica, se o governo ou a sociedade civil podem ser obstáculos para eles, né, na atuação econômica que eles têm no setor, e como é que eles analisavam a regulamentação e a regulação da área. Muito interessante, gente. De todos os contactados, somente o Sind Telebrasil, através do assessor dele, o Matheus Rafael, ele respondeu. E ele disse, olha, o senhor Levi, que era o presidente, né, agradece a referência, mas informa que, infelizmente, não poderá responder ao questionamento. Só o diretor-geral da BERT, Luiz Roberto Antonic, em 2015, ele falou que diz assim, olha só, primeiro que não existe concentração nenhuma, tá, gente? O que você está falando aí não é verdade. E mesmo que exista, é importante que todos os setores estejam em empresas estratégicas cuidando do mercado. E isso em qualquer setor é normal. Então, isso é realmente um problema. Isso depois vocês vão ver lá no livro. Próximo slide. E aí, as empresas de radiodifusão, eles achavam, então, que era justo, né, fazer essa questão da concentração, né? No caso do pessoal da área de telecomunicações, interessava o que interessa para o mercado é falar de apenas 4 grupos, que, inclusive, o próprio Antonic, ele responde, que tem relevância no país, né? O resto não interessa, por mais que a gente tenha vários.
Eles ignoram, principalmente, o parágrafo 5º do artigo da Constituição, né, que fala que a gente não pode ter nem monopólio e nem oligopólio. Ou seja, para eles não interessa se existe ou não, o importante é que eles estejam aí e dominando o mercado. Próximo, por favor. No caso, em relação ao governo, a gente viu, né, que em 2015, né, na Câmara dos Deputados, né, no dia 26 de março de 2015, existia uma comissão geral, né, que o próprio Ricardo Berzoini, na época, né, o ministro, ele dizia que o ministério não ia propor um texto para regular as comunicações eletrônicas no país, mas organizar eventos para fazer consultas, audiências, para que os setores pudessem ali se posicionar. E ele disse que era importante, na época, nivelar o conhecimento sobre regulamentação para a mídia no país, já que realmente tudo precisa ser revisto, né? E essas discussões eram feitas, então, com outros ministérios. Então, a partir daí, a gente entrou em contato com todos os ministérios. Próximo slide. A gente mandou, então, os questionamentos, né, para o governo federal. A gente queria entender se era possível mudar essa realidade da concentração, como é que seria feito isso, se a regulamentação e a regulação seriam caminhos possíveis, qual era o papel do governo diante do cenário da concentração, né? E aí a gente mandou para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, Ministério da Cultura, que se omitiram de responder, gente, isso é muito interessante, mesmo que eles estivessem envolvidos no processo. O Ministério das Comunicações não respondeu, tá? Também não respondeu a Casa Civil, que estava trabalhando com a questão, e nem a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Próximo slide. A sociedade civil. Então, nós também trabalhamos ao mesmo tempo com a academia. Eu falei que a gente trabalhou com os 3 atores, né? Empresas, governo e sociedade civil. A gente foi, então, perguntar para a sociedade civil, né? Como é que ela se posicionava diante desse quadro de concentração das mídias no Brasil, se era possível mudar o cenário, como é que o governo poderia contribuir, se a regulamentação e a regulação seriam caminhos possíveis, qual era o papel da sociedade civil e se a sociedade civil podia ser considerada um dos atores da regulamentação no Brasil e como é que ela podia intervir. No caso, quem respondeu foram os grupos comunicativistas, o FNDC, o artigo 19 e 2 representantes da academia responderam. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês quem é que respondeu e depois vocês podem ver no livro as respostas que são muito interessantes para as nossas pesquisas. Entramos em contato também com a Enecos, a Intervozes, o Portal Vermelho e a CUT Nacional, mas eles não responderam. Tá? Próximo slide. Na academia, Comunicativistas, para quem não conhece, é um coletivo que trabalha por uma comunicação livre e democrática formado por militantes sociais de diversos setores. Quem respondeu foi a Cláudia Abreu. Vocês vão ver todas as respostas da Cláudia também na obra, no último capítulo. O FNDC é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. O FNDC ele atua na questão do planejamento, mobilização, formulação de projetos e empreendimento de medidas legais e políticas para a promoção da democracia na comunicação. Quem respondeu foi o presidente na época, que é o Orlando Guilhom. A artigo 19, ela trabalha para que todas as pessoas possam se expressar de forma livre, acessar informação e desfrutar da liberdade de imprensa. Quem respondeu pela instituição foi a advogada Karina Quintanilha, que vocês também vão ver as respostas dela. Dos pesquisadores, nós tivemos a resposta do professor Murilo César Ramos, né, que é o pesquisador sênior do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias de Comunicações e professor da Universidade de Brasília. Temos também a resposta do Marcos Dantas, que é professor titular da ECO-FRJ e membro representante do setor de Ciência e Tecnologia no Comitê Gestor da Internet do Brasil. Então, na obra vocês vão ver as respostas deles. Próximo slide. Quais são os velhos e novos desafios? Primeiro, gente, concentração da mídia. Esse fenômeno ainda é um velho e também um novo desafio para todos nós. Por quê? Um dos objetivos é acumular audiências, concentrar conteúdos e interferir no pluralismo e na diversidade do conteúdo que é colocado aí para a sociedade. Próximo slide. Esses grupos
eles vão investir em novos produtos e atividades. Eles vão diversificar e expandir seus negócios para novos mercados. Tá? A gente vai ver também que é um desafio que se mantém esse cenário midiático, que vai ser influenciado pelas tecnologias, pelas facilidades políticas e econômicas, que vão ser sempre favoráveis à concentração, diversificação, regionalização, globalização e desregulamentação, dando assim um novo direcionamento aos investimentos dos empresários, à influência do público-alvo, querer fortalecer o domínio que eles têm na área midiática, levando a traçar e entender essa importância do local, essa questão da regionalização e a questão também da internacionalização da mídia. Próximo slide. A gente vai ver que no caso da radiodifusão, ainda é um desafio esse modelo de exploração de emissoras de rádio e TV por grupos privados brasileiros que vão ser comandados por políticos, famílias e igrejas. A gente vai verificar que esses dispositivos legais não são cumpridos, e aí a gente vai verificar também que falta diversidade, falta pluralidade de conteúdo que é exibido no país. A gente vai ver também que esses grupos de mídia continuam exercendo essa influência na elaboração dessas políticas nas suas áreas de atuação. Próximo slide. A gente vai ver também que esses conglomerados nacionais sempre vão se afiliar aos grupos regionais e locais, chegando a todos os municípios, controlando essa programação, ainda mantendo apenas 10% para o conteúdo local. Tá? O governo federal realmente ele conhece esse processo, porque a gente tem um decreto que permite essa filiação. Tá? Ele não ignora a existência e organização de redes de televisão, isso vocês vão ver também no livro, né? E também como é que esses grupos abrangem o país. Próximo slide. A gente vai ver aí que no caso das telecomunicações, a gente tem proprietários estrangeiros chegando em todo o país, ou seja, é um oligopólio de estrangeiros. A gente vai ver que a meta desses conglomerados é atingir o brasileiro em todos os níveis, com telefone fixo, telefone celular, a banda larga, a TV por assinatura e em todos os lugares, tá? Isso é um problema. Próximo slide. E a gente observa que, para evitar essa concentração da mídia, o governo federal precisa realmente regulamentar e regular os dois setores, tanto a radiodifusão quanto as telecomunicações. Mesmo que a gente tenha aí toda uma legislação que proíbe monopólio e oligopólio, a gente não vê sendo colocada em prática. A gente vai ver também que esses grupos ignoram a legislação e vão se firmando no mercado com o maior número possível de veículos midiáticos, o que é um problema. Próximo slide. Então, um dos velhos e também novos desafios é que o governo ele precisa pôr em pauta a questão da regulamentação e a regulação da mídia no Brasil. Principalmente esse capítulo 5, gente, que vai falar da comunicação social da nossa Constituição, né? Tem os artigos 220 a 224, todo mundo que faz comunicação precisa conhecer esses artigos. A gente sabe que a contribuição do governo federal na mudança deste cenário é visto pela sociedade civil como fundamental. É preciso, então, garantir a diversidade e a pluralidade de informações na comunicação brasileira. O nosso governo ele precisa cumprir o seu dever de garantir o direito tanto à comunicação, quanto à cultura, quanto à informação. Próximo slide. Nós que formamos a sociedade civil precisamos nos envolver nesses debates, precisamos estudar, precisamos ter conhecimento, né? Nós, sociedade civil, defendemos que a concentração midiática ela é uma ameaça à liberdade de expressão do Brasil, à democratização da comunicação, ela tem que ser uma realidade no país. A gente tem que lutar contra o oligopólio da mídia nacional privada, principalmente. É preciso mudar esse cenário, combater e realmente vencer a concentração no país. Próximo slide. Precisamos entender também que toda essa concentração que se dá na radiodifusão e nas telecomunicações, ela acontece de forma desordenada, ilegal, ignora a legislação, governo, sociedade. A gente sabe que é um tema que gera muitas polêmicas. Para a sociedade, é um ataque à democratização da comunicação. Para os conglomerados, eles dizem que não existe concentração nem na radiodifusão, nas telecomunicações. Eles ignoram as centenas de concessões e outorgas.
Eles ignoram o fato que poucos grupos estejam atuando em todo o cenário, e para o governo, mesmo que seja real a concentração, mesmo que seja real a existência de oligopólios, tanto na área de radiodifusão quanto de telecomunicações, ele não faz valer o cumprimento da legislação que nós já temos. Próximo slide. Daí então, gente, o nosso desafio, nós aqui, tanto da Intercom quanto da SBPC, todos nós que trabalhamos com comunicação, que temos essa preocupação da mídia e da democracia no país, nós precisamos estudar, nós precisamos investigar cientificamente a mídia brasileira, olhar para a mídia brasileira como um fenômeno e verificar quais são os efeitos da mídia também sobre a sociedade. A gente precisa garantir que a sociedade ela tenha conhecimento. É fazendo debates como esse, é fazendo eventos nos nossos grupos de pesquisa, como nós temos aqui o nosso grupo de pesquisa, o EPCC, que é a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Inclusive, quarta-feira, nós estaremos fazendo um evento científico pelo nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar analisando 6 textos científicos que falam sobre a questão da democratização e da regulamentação da mídia aqui no Brasil. E aí eu vou falar detalhado mais um pouco esse capítulo 4, né, que eu não tive tempo de falar com muita calma aqui para vocês, mas quarta-feira eu estarei conversando com vocês, falando mais sobre esse capítulo. E a gente precisa ter esse conhecimento, gente, e não abrir mão da democratização da mídia brasileira. Isso é fundamental. Próximo slide, só para finalizar. Como é que vocês podem, né, adquirir essa obra que foi aí mais do que trabalhada, vista em editais, conhecida cientificamente por todo esse conteúdo que a gente traz das pesquisas para vocês, e que, na verdade, para adquirir a obra, gente, todo o valor que a gente conseguir da venda desses livros eles se voltam também para a pesquisa, como eu falei para vocês antes. Então, para vocês adquirirem a obra, né, a gente criou um e-mail exclusivo, você manda e-mail para lá, a gente criou esse e-mail medianobrasil24@gmail.com. Você manda um e-mail para lá, diz assim, olha, eu queria um exemplar da obra, como é que eu faço para adquirir? Aí a gente responde para vocês, a gente envia pelos correios, e a gente está fazendo assim, gente, num preço super de custo, porque realmente a gente quer que vocês tenham acesso a essa obra. E a gente também está negociando com a editora para que ela libere o e-book, né? Para que a gente possa liberar para todas as pessoas, né? E depois que a gente conseguir, né, liberar, vender todas essas obras, a gente vai tentar liberar o e-book gratuitamente para todas as pessoas. Mas para isso a gente precisa primeiro liberar os livros, tá, gente? Então, adquirir também a obra é investir totalmente na pesquisa, gente. Vocês não estão dando dinheiro para ninguém, vocês estão investindo numa pesquisa que está trabalhando, que tem como objetivo falar sobre democratização da mídia brasileira. Então, como vocês viram, nós temos muitos desafios, muitos desafios. São velhos e também são novos desafios. Mas nós que trabalhamos com mídia, que nós nos preocupamos com a democratização da mídia no Brasil, devemos nos envolver, devemos estudar e devemos compartilhar, então, conhecimento com a sociedade. Ivanise, desculpe, eu sei que eu acabei extrapolando o tempo, mas estou aí à disposição. Obrigada, Eula, obrigada mesmo. Assim, um passeio pelo. A gente vê assim claramente, né, o grande desafio e o trabalho enorme que você fez, e assim, a dedicação de anos e anos de uma carreira dedicada, né, ao estudo mesmo da temática. Queria só, né, deixar aqui os comentários, o pessoal foi comentando, né, ali no YouTube. A Cíntia Freire até mandou uma questão, né? E aí você já acabou já respondendo na sua fala, ela comentou sobre a concentração de mídia, né? Que ela mantém esse poderio aí e o interesse do mercado, desconsiderando os interesses sociais, e como a EBC compreende esse tensionamento entre o interesse público e o interesse privado, né? E aí você mostrou que, na verdade, você não conseguiu falar, né? Com esses entes aí, com essas pessoas, né, desses espaços, enfim, decisórios e tudo mais, né? Então, a gente já revela um pouco aí como é o posicionamento do próprio governo e das entidades e das empresas, né?
E fiquei me perguntando, né, como pesquisadora de jornalismo local, Eula, né, o quanto que isso, né, você nos fale algo que às vezes a gente não imagina, que muitas vezes a gente pensa assim, o projeto que é local, né, então a democratização que leva, então, né, que traz um noticiário, faz uma cobertura do local, do regional, isso vai ser bacana, porque aí aquela comunidade não vai ficar desassistida de informação, mas pelo contrário, se ela é parte de uma estratégia de concentração de mídia, de uma estratégia que é política, que é econômica, né? Como que isso impacta na própria cidadania, né, daquela comunidade, daquelas pessoas, né? Como que uma programação qual que seria o impacto, e aí eu gostaria que você comentasse assim, rapidamente, né, o impacto dessa programação que é para ser local, digamos assim, mas acaba que vindo de uma estratégia de concentração de renda, como que isso pode ter um impacto na cidadania daquela comunidade. Tá, então, obrigada aí, gente, pelas questões. Estou aqui também, né, olhando aqui o YouTube, tem um monte de perguntas aqui, tem questões, na verdade, né? É legal encontrar o pessoal por aqui, né? Um abraço aí para todo mundo. Até só retomando um pouco da Cintia, que ela fala da EPC, que é a Economia Política da Comunicação, né? Isso é muito importante, gente. Por que a gente trabalha com economia política? Até para vocês entenderem, tá? É porque com a área de economia política, inclusive a gente tem os e-books no nosso site gratuitamente, gente. Então, se vocês entrarem no nosso site lá, o IPCC Brasil, a gente tem lá uma biblioteca, tem na parte de pesquisas vários e-books com várias pesquisas gratuitas, isso é muito legal para vocês verem. E a gente vai falar por que a gente trabalha com economia política. Primeira coisa, que a gente até fala da questão da relação, né, cadê da Cintia aqui, interesse público e privado, a gente trabalha com a questão da economia política porque ela tem esse viés crítico, né, analítico, de entender a questão econômica, política, social, cultural e tecnológica. Então ela fala para você assim, olha só, você está fazendo uma pesquisa teórica, mas olhe para todo o cenário. E olhe de forma crítica. Analise o que está acontecendo, olhe para todos esses vieses, porque senão você não vai entender o cenário. Tá? E aí, partindo da economia política, quando tu pergunta, Ivaniza, a questão do jornalismo local, eu sou super a favor do jornalismo local, né? Porque é a única forma que a gente tem para se ver representado, essa que é a verdade. Então, eu não saio de casa, tá? Sem antes ver o jornal local, principalmente morando aqui no Rio de Janeiro, né? A gente quer saber o que está acontecendo. E também, quando dá, na hora do almoço, de ver o jornalismo local é fundamental. Quando eu viajo para qualquer lugar do Brasil, eu vejo jornalismo local, tá, gente? Porque é a forma que a gente vai se enxergar. Mas no jornalismo local, quando a gente fala dessa questão das estratégias, que é olhar para chegar nas cidades, é porque sabe que nós, seres humanos, vamos realmente querer saber o que está acontecendo na nossa cidade. Tá? Então, se sabe que a gente vai atrás do local, então, peraí, eu tenho que fazer realmente uma filiação com essas empresas aqui. Tá? E aí, eu vou levar a minha questão editorial. Então, se eu sou contra, e isso a gente viu muito na política, tá? Então, a gente sempre tem que ter, gente, a gente sempre tem que perguntar duas vezes, mas será que é isso mesmo que está mostrando? E por que será que tem esse tipo de notícia aqui? Meu Deus, eles estão falando, vou dar um exemplo para vocês, estão falando sobre segurança pública. Aquele candidato ele está vendendo segurança pública na campanha dele. Logo, isso aqui vai interferir nos votos na hora de escolher o prefeito. Dito e feito, gente. E aí, o problema disso é que, na maioria dos casos, o que acaba acontecendo é que essas empresas, realmente, como elas estão preocupadas com tanto com as pessoas que estão ligadas a ela, né, tanto empresas quanto políticos, né, então eles vão tentar colocar uma informação que seja a favor da linha editorial daquele grupo e não do que é mais importante para as pessoas. E falar, não, mas eu trabalho com jornalismo local e aqui a gente tenta falar sobre a minha cidade. É verdade, é verdade. Mas eu também eu trabalhei no Jornal A Crítica. Logo que eu estava terminando a faculdade, eu consegui trabalhar na editoria
de política e na geral. Gente, teve uma vez que eu fiz uma matéria que acabou sendo matéria de capa. E aí estava acontecendo um problema que envolvia política. E simplesmente o meu editor pegou a minha matéria, modificou a matéria toda, para dar o viés que ele queria político e que era importante para o jornal. Eu quase que eu fico louca. Aí eu falei assim: olha, eu não assino a matéria. Pode tirar meu nome daí, porque isso não tem nada a ver. Aí você fala: não é possível, mas não é assim que acontece toda vez. Verdade, não é assim que acontece toda vez. Mas o jornalismo local, ele é fundamental. Não tenha dúvida, gente. A gente só tem que ter cuidado que tipo de conteúdo é colocado ali. E para isso, eu sou a favor das rádios e TVs comunitárias, e também como os jornais comunitários, os blogs comunitários, os aplicativos comunitários, porque as pessoas vão estar falando das suas comunidades e ajudando a comunidade. O problema é que a gente tem uma legislação no Brasil que prejudica essas comunidades. Então, a rádio comunitária, por exemplo, que é fundamental, a legislação é tão ruim, que fala assim: olha, não pode passar a, e não pode irradiar o sinal a mais de 1 quilômetro, tem que chegar até 1 quilômetro. Como assim, gente? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, se você colocar ali uma torrezinha ali, uma antena, com certeza vai chegar a mais de 1 quilômetro. Aí o que eles fazem? Está lá na legislação, gente. Se vocês pegarem tanto a lei quanto o decreto, fala: se isso acontecer, essa rádio precisa ser fechada pela Anatel. E a Anatel tem que apreender todos os equipamentos. E mais, não pode o governo ajudar com dinheiro ou qualquer outra forma essas rádios comunitárias. Mas peraí, é jornalismo local. Eles não podem fazer publicidade, eles não podem ter lucro, mas eles têm que comprar equipamento e eles têm que pagar pela licença para ter a rádio comunitária. Isso é uma loucura, gente. Tá? Então, o jornalismo local é fundamental? É. É importante que a gente tenha? Sim. Mas a gente tem que ter cuidado com o tipo de informações que são passadas, tá? Tanto nós jornalistas, porque eu também sou jornalista, quanto as pessoas que estão ali como recebendo essas informações. E segundo, nós como pesquisadores e como sociedade civil, temos que estar ligados nessa questão da legislação, pedir que realmente se refaça, principalmente essa legislação da área comunitária, tá? E que a gente possa regular toda essa regulamentação que a gente tem aí, tanto na área de radiodifusão quanto na área de telecomunicações. Regulamentação e regulação, né? Eu acho que são as grandes palavras assim do momento. E aí você lembrou de algo importantíssimo. Eu estive na primeira Conferência Nacional de Comunicação em 2009 como delegada da sociedade civil, era assim, recém-formada, estava fazendo mestrado, algo assim. E realmente, né, esse embate muito forte da iniciativa privada, né? Então, quando você fala toda essa legislação que prejudica o funcionamento do comunitário, do local, a gente pode fazer sim essa leitura né, dessa luta de forças que é da iniciativa privada, que faz, claro, o seu lobby para que a concentração continue existindo, não é? Então, foi importante a gente pensar nisso. Eu acho que a gente não tem tempo mais para responder. A Sheila está comentando aqui, né, sobre a cobertura do jornalismo local e tudo mais, mas eu acho que agora a gente chegou no nosso limite aqui do horário. Quero lembrar que o professor Juliano Domingues, que é o presidente da Intercom, está nos acompanhando também, te agradeceu, e eu te mandou um abraço. E aí, em nome da Intercom, também te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, pelo debate e parabenizo pela obra, pelo livro, que nos presenteia, né, com certeza, com material riquíssimo para nos auxiliar nas nossas pesquisas. Muito obrigada. Obrigada, Ivanise. Obrigada, Juliano, pelo convite. Também eu quero agradecer a todo mundo que está aí do outro lado, né? Agradecer a minha família, né? Meus pais, meus irmãos, meu marido, professor Adilson Cabral, minha filha Letícia Cabral, todo mundo que está aí.
e que a gente possa realmente ter esse compromisso, gente, com a ciência, com a democracia. A gente está aqui em nome dessa luta em prol da democracia. Então, para que a gente tenha uma mídia democrática, a gente tem que lutar pela democracia aqui no nosso país. A gente tem que saber escolher os nossos representantes políticos, isso é muito importante, entender esses projetos, conhecer a nossa legislação, principalmente a Constituição, ver se essas pessoas realmente nos representam e trazem políticas públicas para que nós possamos ter uma vida digna, né? Porque a dignidade é fundamental para o ser humano, né? Então, que a gente possa realmente continuar pesquisando e lutando pela democratização da comunicação, da cultura, da informação e também pela democracia aqui no nosso país. Muito obrigada a todos e a todas e vamos em frente, né, gente? Pesquisando e também trabalhando, não só como pesquisadores, mas como pessoas que são militantes também, porque a gente precisa também se envolver e compartilhar esse conhecimento com a sociedade, que é fundamental para que todos tenham esse mesmo conhecimento, e não apenas a gente que está na academia, mas que a sociedade entenda e leve isso a sério também, e se aproprie também das tecnologias, dessa mídia também que seja mais democrática. É isso, obrigada e boa noite. Com certeza. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal que está acompanhando. Até uma próxima.